Olá, concurseiro, concurseira, começamos mais uma aula e hoje vamos falar de mercado financeiro, principalmente aquelas questões que vão para bancos, exemplo, Banco do Brasil, Caixa Econômica. É claro, de acordo com a instituição que você está prestando o concurso, as questões serão elaboradas, direcionadas para essa instituição. Mercado financeiro, claro que vai entrar no sistema bancário. É interessante aqui uma coisa você pensar e entender o seguinte, olha, o mínimo que nós devemos saber no nosso dia a dia em relação ao mercado financeiro, mesmo que eu não seja economista, a mesma coisa com direito, podemos fazer aí diversas comparações, nós temos que saber o mínimo sobre o nosso corpo, não precisamos ser médico, mas termos uma noção do seu funcionamento e assim por diante. E é isso que nós vamos fazer agora com a questão do mercado financeiro. Em cartas ao FED, bancos criticam Basileia III. Olha só o título já nos faz pensar. FED, o Banco Federal dos Estados Unidos, que equivale, claro, ao nosso Banco Central. E aí vem o termo Basileia III, ok? Então, nós trabalharemos em cima disso, principalmente Basileia III. Os maiores bancos estadunidenses e de outros países estão reagindo contra as propostas dos Estados Unidos de implementação do Acordo da Basileia III. Esses grandes bancos argumentam que as medidas foram mal concebidas e vão prejudicar o setor bancário, aumentando o risco sistêmico e limitando a disponibilidade de crédito. Guarda aí mais essa questão, concurseiro, concurseira. A disponibilidade de crédito. Por exemplo, se você estivesse lendo isso em um jornal ou ouvindo mesmo na televisão e aparecesse esse termo, parece banal, mas não é. Faz uma relação prática aí. Por exemplo, a disponibilidade de crédito que teve no Brasil nos últimos anos em relação ao sistema imobiliário. Note como, em boa parte das cidades brasileiras, teve um crescimento vertical muito acentuado, porque disponibilizou-se dinheiro para a construção de edifícios, de sobrados, de casas e assim por diante. Então, se tem mais disponibilidade de crédito, movimenta diversos setores. Se a disponibilidade de crédito cai, vai retrair diversos setores. Isso vai mexer com o ganho das pessoas, vai mexer com a venda no comércio, vai mexer com o emprego e assim por diante. Eu sempre digo, e vou tornar a repetir aqui, mais importante do que eu ler a notícia, ouvir a notícia, é a quantidade de relações que eu faço com essa notícia. Por quê? É assim que as bancas trabalham, é assim que hoje o mercado exige um profissional. Olhar uma determinada questão e a partir dela poder desenrolar, poder relacionar com o máximo possível que ele venha entender, que ele venha poder olhar para um horizonte futuro. Antes de continuarmos falando sobre esse tema, eu tenho uma pergunta para você. O que é Basileia? O que significa isso? Olha só, se nós pegarmos qualquer jornal, separei um hoje, o termo vai aparecer. A gente ouve isso na televisão, tá? A palavra Basileia aparece aí como uma coisa dada. Eu devo saber, eu devo conhecer. Não deve ser algo estranho para mim. E a banca pode pegar essa matéria que eu acabei de mostrar para você, ou outras passadas, ou outras que virão, e questionar. Mas eu preciso conhecer o que é Basileia, tá certo? Então vamos lá. Começamos, entre aspas, do zero, tá certo? Basileia é o nome de uma cidade na Suíça, que pode aparecer também, poderia estar escrito nesse jornal aqui, das seguintes formas: Acordo de Capital da Basileia, Acordo de Basileia ou também como Acordo da Basileia I.
Por que Basileia I? Porque existe, é claro, a Basileia I, a Basileia II e a Basileia III, que é o que nós vamos tratar hoje. Mas você tem que lembrar que existem 3 acordos anteriores, perfeito? O primeiro acordo foi elaborado no ano de 1988, por isso que eu disse que os jornais tratam isso de forma corriqueira, porque é uma questão antiga. Foi elaborado, então, na cidade de Basileia, na Suíça, o objetivo do chamado Comitê da Basileia, acatado por mais de 100 países. Olha só, o mundo tem em torno de 215 países. Então, você entende aí que praticamente a metade, ou seja, os países mais importantes do ponto de vista financeiro foram os que assinaram, foram os que criaram as exigências mínimas, ok, de capital que devem ser respeitadas por bancos comerciais. E olha só, qual o objetivo disso? É uma precaução contra o risco de crédito. Aí é fácil nós estabelecermos relações. Quando nós pensamos que existe aí, por exemplo, tantos bilhões para o mercado imobiliário, da onde que os bancos vão tirar esse dinheiro para emprestar? Como desses tantos bilhões que eles têm em caixa, ou que está lá no Banco Central, quantos que eles podem, qual o valor que está disponível? Aí você já começa a construir a ideia. Continuando aí. No ano de 2004, o Acordo de Capital de Basileia II, ou apenas Basileia II, foi assinado. Uma nova reformulação no chamado aí que nós vamos ver nos jornais apenas como Acordo da Basileia. Esse acordo aí fixa 3 pilares e 25 princípios básicos sobre a contabilidade e a supervisão bancária. É uma descrição bastante longa que não daria tempo aqui de nós comentarmos cada uma delas. Vamos falar apenas dos 3 pilares, tá certo? Olha só, quais são eles? Primeiro, capital, e está relacionado a guardar, a reserva, como se você fizesse uma poupança. O segundo, supervisão, fiscalizar, quem guarda e quem fiscaliza, como que se terá a certeza que este dinheiro está guardado, que essa reserva está guardada. E o terceiro, a transparência e disciplina de mercado, a divulgação dos dados. Se você pegar qualquer jornal hoje, nesses jornais que têm circulação nacional, eles vão disponibilizar várias páginas em relação às empresas. No caso da Basileia, a mesma coisa. Esses dados precisam ter transparência, eles precisam ser divulgados. Os países que se interessam por isso, que automaticamente são signatários do acordo, precisam entender o que está acontecendo e se todos os signatários estão fazendo as reservas, estão depositando esse dinheiro para garantir a questão do crédito. Então, transparência é muito importante. E com a ampliação, o desenvolvimento cada vez maior da informática, por um lado facilita, e por outro lado existe a possibilidade de maquiagem. Por isso que os Estados Unidos há pouco tempo entrou em crise, porque muitos dados foram maquiados. Voltemos então ao atual acordo. Você deve se lembrar de que o Acordo da Basileia III força os bancos a aumentarem suas reservas para que isso proteja não só os bancos, como os países de eventuais crises. Por isso que lá no início eu comentei sobre a questão que os bancos estavam questionando esta regra, ok? Esta parte é importante. Os bancos devem triplicar, passando a 7% do total de suas reservas de proteção contra a crise. Este dado aí, concurseiro, eu quero que você grave. Pode inspirar a banca a cobrar. Qual é o percentual que a Basileia III passa a cobrar ou que está cobrando, ok?
Outro ponto importante, concurseira, concurseiro, que pode inspirar sim as bancas ou a banca na elaboração de questão. Veja lá, os bancos terão que construir aos poucos, entre 2016 e 2019, 2 colchões de capital. Vou abrir aspas aí, 2 colchões de capital. Ou seja, um dinheiro extra para ser utilizado em momentos de crise. E quando nós pensamos aí nesse intervalo, olha aí, o intervalo futuro ainda, 2016 e 2019. Então, por muito tempo, esse dado ainda será atual. E fique ligado a isso, pode ser questionado. Não há dúvida desse ponto. Concurseira, concurseiro, então vamos lá. Sobre esses 2 colchões, o que você deve marcar, tá, ok? Um deles está relacionado à conservação de capital. Ele será equivalente a 2,5% dos ativos ponderados pelo risco. Guarde isso, pode ser até uma alternativa de questão. Com isso, o capital de alta qualidade adicionado ao colchão de conservação passará no fim de 2019 para 7%. Registrou isso? Ok? O outro é o colchão contracíclico de capital. Esse é chamado de alta qualidade e ficará, olha só, entre 0 e 2,5 e poderá ser exigido segundo as necessidades de cada país signatário do acordo. Lembre-se apenas que é para os países que fizeram esse acordo, que assinaram, que concordam com as regras. Se tiver algum problema, vá lá e busca no caixa esse dinheiro. Esse colchão dependerá do nível de capitalização do mercado e será destinado a proteger o quê? O sistema bancário em períodos de expansão de crédito, porque há momentos que você libera mais e outros que você libera menos. E sempre tem que ter aí esse aparato para garantir o funcionamento do sistema. Dessa forma, considerando os 2 colchões, o capital mínimo exigido, você também tem que gravar isso, ok? O capital mínimo exigido poderá chegar a 13%, que será considerado seguro em períodos de crise. Essa é uma conta, é claro, que sempre os economistas fazem. Agora, me acompanhe analisando a seguinte matéria que vai tratar da questão da Basileia III. Veja lá. A União Europeia discute nesta quarta-feira um reforço à regulação no seu setor financeiro em Bruxelas. Os ministros das finanças dos 27 países do grupo querem aumentar as reservas de capital das entidades financeiras, com a finalidade de blindá-las para futuras crises. A ideia é acelerar as negociações para alcançar um consenso sobre a entrada gradual em vigor do Acordo Basileia III, previsto para janeiro de 2013. As normas internacionais acordadas em 2010 pelo Comitê de Basileia de Supervisão Bancária requerem maior reservas de recursos próprios e capital de melhor qualidade nos bancos. O objetivo é evitar uma crise financeira como a de 2008, após a quebra do Lehman Brothers. Concurseira, concurseiro, olha só, nem todo mundo concorda com essa questão da Basileia III. Tanto é que alguns bancos estão reclamando e alguns ex-presidentes de bancos centrais, tanto mesmo do Fed ou outros economistas, discordam. O principal argumento dessa discordância está no fato de, se existir maior reserva ou maior guarda de dinheiro, vai acontecer o quê? Diminuirá o crédito disponível. Se diminuir, segundo esses economistas, esse crédito disponível diminuirá o giro dessa roda econômica. Por quê? Por exemplo, vamos construir menos prédios, geraremos menos emprego e automaticamente as pessoas ganharão menos, gastarão menos e o comércio automaticamente vai vender menos. Este é o principal argumento para discordar da Basileia III. E agora, o que pensa o governo brasileiro em relação a essa questão da Basileia III? Vale a pena fazermos essa comparação, porque pode também inspirar uma banca para elaborar uma questão. Olha, os bancos internacionais pensam assim e o Brasil
pensa desta forma. E para isso eu quero que você acompanhe essa matéria. Dilma Rousseff protagonizou pela primeira vez uma cimeira União Europeia-Brasil, onde foi assinado o plano de ação conjunto para vigorar entre 2012 e 2014. Mas a chefe de Estado brasileira discutiu também a crise financeira, defendendo um novo modelo de governação económica. É preciso ter claro que a ausência de regulação eficaz do sistema financeiro está na origem de todo esse processo. Estamos na segunda fase da crise. A política de socorro a instituições financeiras levou a um elevado endividamento público na grande maioria dos países desenvolvidos. A ajuda do Brasil não virá sob a forma de compra de dívida soberana europeia, mas de incentivos à economia real. Uma posição defendida pelo vice-presidente do Banco do Brasil no Fórum sobre Oportunidades de Comércio e Investimento. Nós temos uma abordagem conservadora em relação à liquidez dos bancos, ao gerenciamento dessa liquidez, uma abordagem conservadora em relação ao capital. O índice de Basileia no Brasil é superior ao índice de Basileia global, porém, em nenhum momento nós deixamos de apoiar o empresário, nós deixamos de apoiar a atividade produtiva. Esse eu acho que é o grande diferencial. Às 10 horas da manhã... A Cimeira fez também um ponto de situação nas negociações para um futuro acordo de associação União Europeia-Mercosul, que inclui o Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Concurseira, concurseiro. Desta matéria tem uma fala que eu quero chamar a sua atenção, que é justamente a fala de Ivan Monteiro, que é o responsável pela área de capital e investimento de relações externas do Banco do Brasil. Ipsis literis, veja o que ele falou e acompanhe, por favor. Nós temos uma abordagem conservadora em relação à liquidez dos bancos, ao gerenciamento dessa liquidez, uma abordagem conservadora em relação ao capital. O índice de Basileia no Brasil é superior ao índice de Basileia global. Porém, em nenhum momento deixamos de apoiar os empresários, a atividade produtiva. Este é o grande diferencial. Essa declaração é muito importante e o fato de argumentar que o Brasil já pratica isso e de uma maneira muito mais ampla do que o restante dos bancos no mundo. Concurseira, concurseiro, para que você perceba que esse tema aparece sim em questões principalmente do sistema bancário, reservamos alguns exemplos para vocês. Vamos lá? A nossa primeira, olha o que ela diz. O Acordo de Basileia I, do qual o Brasil é signatário, padronizou a aplicação de fatores de ponderação de riscos aos ativos e a exigência de capital mínimo. Em meados da década passada, foi publicada a emenda de risco de mercado, um adendo a esse acordo. Essa emenda prevê Vamos analisar agora as alternativas e ver o que está certo e o que está errado em cada uma delas. Veja o que diz a alternativa A. Realização de investimentos em segurança física dentro dos bancos. Ora, é fácil você descartar essa alternativa. Segurança física dentro dos bancos, ainda mais hoje com tudo informatizado. Não é este o ponto. E automaticamente você abandona essa alternativa. Vamos para a alternativa B. Olha o que ela diz. Realização de melhoria dos processos de recursos humanos nas instituições bancárias. Ora, cada vez mais nós percebemos que na fusão dos bancos, uma das coisas que acabam sendo reduzidas também é a questão dos recursos humanos. A informatização substitui isso. Qual que é a próxima alternativa? A C, vamos lá. O que ela diz? Realização de criação de capital de nível 1, que corresponde aos instrumentos híbridos de capital e de dívida subordinada. Também nada a ver, a questão da dívida subordinada está ligada a um outro setor da economia. Abandona também a questão C. A D, vamos ver se esta é a correta. Realização de solução integrada de tecnologia da informação capaz de gerenciar programas de gestão estratégica como BSC. Olha só.
esse ponto aí da questão de gerenciamento de programas de gestão está relacionado à organização do banco e como ele se relaciona, e não a questão da Basileia I. Portanto, só sobrou a alternativa E, que é a nossa correta, mas vamos ver por quê, e a partir daí você transforma isso em conteúdo. Olha o que ela diz. Realização de extensão dos requisitos para a definição de capital mínimo ou regulatório, incorporando-se aos riscos de mercado. Basileia, todo o acordo está relacionado à regulação e à questão do capital que se reserva. Veja o que diz a questão 2. O Acordo de Basileia II é mais flexível em relação à exigência de capital e mais abrangente no que se refere ao fortalecimento da supervisão bancária e ao estímulo para maior transparência nas divulgações das informações de mercado. Os 3 pilares nos quais a estrutura desse acordo está apoiada são: olha só, todo enunciado dessa questão é conteúdo. E daí ele vai questioná-lo quais são esses 3 pilares. Perfeito? Então vamos analisar cada um deles. Me acompanhe aí. Veja o que diz a letra A. Capital regulatório, ativos ponderados de risco e índice mínimo de capital para cobertura de risco de crédito. Olha só, esta alternativa está completamente fora. Você que estuda um pouquinho de economia, vê que a questão do ponderado, por exemplo, está em outra linha. Vamos para a alternativa B. Acompanhem comigo, olha o que diz essa argumentação. Métodos de supervisão bancária, regulamentação e requisitos prudenciais. Parece ser verdadeira isso, mas a questão aí o problema está nos métodos de supervisão bancária. Ok? Você abandona também a letra B. Vamos para a letra C. Olha o que ela diz. Exigência de capital mínimo, supervisão bancária e disciplina de mercado. Todo o enunciado não liga a esse fato, e sim a próxima alternativa. Olha aí o que ela está dizendo em relação aos 3 pilares. Índice mínimo de capital para cobertura de risco de crédito. Veja, eu dei ênfase aí, risco de crédito. E continuando a questão, supervisão bancária e disciplina de mercado. Portanto, a questão D é a correta. Mas vamos fechar aí com a nossa última alternativa para ver qual o problema que ela tem. O que diz a alternativa E? Capital regulatório, exigência de capital mínimo e ativos ponderados de risco. Já abandonamos isso também lá na alternativa A. Concurseiro, concurseira, sobre esse fato, sobre a questão do mercado financeiro, eu tenho uma dica muito interessante que vale a pena você estudar, principalmente você que tem interesse a entrar num banco estatal. Existe um livro muito interessante, eu digo que ele é primordial. Como se chama esse livro? Abre aspas aí, vou falar do título do livro. A Ascensão do Dinheiro. Quem escreveu? Neil Ferguson. Além desse livro, existe um documentário baseado nos textos escritos por Neil. Vale a pena, se você não tiver acesso ao livro e for a uma locadora, procure lá nos documentários, são vários DVDs que você vai assistindo com o tempo e vai aprender muito do funcionamento desde a origem do dinheiro. Então, fica aí essa dica, com certeza você vai aprender muito. E assim eu me despeço, claro, desejando a você ótimos estudos.